Olá, Edson, diretor da Legnet. Vamos falar de incêndio. Será que nós aprendemos com a Boate Kiss? Infelizmente, 10 anos depois do trágico acidente da Boate Kiss, que matou 242 pessoas e feriu mais de 600, novamente voltamos a nos deparar com um outro incêndio, agora numa pousada na região central de Porto Alegre, que matou 10 pessoas e feriu 15. E nós sabemos que ainda existem umas pessoas ainda internadas em estado grave. O Corpo de Bombeiro já informou que o local estava irregular, funcionava de forma irregular, então não tinha aprovação, além também de não possuir os planos de prevenção de combate a incêndio. Nós vamos trazer para vocês esse caso, vamos passar por legislações federais, estaduais e municipais. Aqui no caso concreto, vamos falar do estado do Rio Grande do Sul. Então, foi feita uma legislação chamada de KISS, devido a uma legislação federal. Então, para nortear os estados, para ajudar os estados a legislarem sobre esse assunto. Então, essa legislação federal, nosso especialista Hudson vai passar para vocês o entendimento da União, do estado do Rio Grande do Sul e do município. E passar que existem outros estados, os 27 estados do Brasil são mapeados pelo AGLE, então quem tiver dúvida, uma empresa que quiser saber as legislações aplicáveis ao combate, incêndio e pânico sobre o seu estado, nós mapeamos esses 27 estados e vários municípios, e nós podemos estar passando para vocês o que essas legislações trazem de obrigação, tá? Então, vamos aqui conversar com o Hudson para falar sobre essas legislações, depois a gente continua trocando mais algumas ideias sobre o que ele vai passar para a gente. Então, Hudson, o que você pode aí nos ajudar sobre as legislações? Olá, pessoal. Bom, vamos lá. Mais uma vez aqui, tentar contribuir, elucidar alguns pontos e tentar esclarecer, dentro da nossa possibilidade, como funciona essa questão legislativa, que acompanha aí tudo que a gente realmente vive, Bom, essa situação que o Edson acaba de passar, realmente, a gente tem como um ponto extremamente marcante para o Brasil, que foi esse problema que houve lá com a Boate Kiss, E, assim, comoveu realmente todo o Brasil. Foi um ponto que ele startou exatamente a mídia, E que foram um pouco mais a fundo, obviamente, para apurar o porquê daquilo tudo ter acontecido. E dali a gente foi descobrir que a maioria dos estados não tinham as suas legislações prontas ou não tinham condição de fiscalização ou não tinham exatamente o que há de necessário para poder suprir, em todos os sentidos, uma situação como aquela que ocorreu. E foi algo lamentável na época, Eu lembro que foi uma discussão ela foi muito abafada, ficou durante muito tempo, você no noticiário, a gente acompanhando isso, até o momento em que o governo federal ele legisla sobre a matéria. Em 2017, sai a publicação da norma, é uma lei complementar, se eu não me engano, depois eu confiro aqui, mas é a lei número 13425, de 30 de março de 2017. E aí você tem, obviamente, o embasamento para a publicação dessa norma, o embasamento constitucional, onde você vê o governo exatamente dando o seu embasamento para que ele possa falar daquela situação em si, ou seja, das condições dos estados, dos municípios, como é que funcionaria toda aquela sistemática com relação a incêndio, Dessa norma, a gente já tinha outras normas vigentes nos estados, nos municípios. A gente sempre teve um estado ou município ou outro que já tratava da matéria, já regulava essa questão, mas que carecia realmente de um ponto
talvez nessa alçada federal, que pudesse exatamente fazer a composição. Cabe aqui um exemplo muito interessante, Edson, depois eu acho que fica até para um debate nosso. Eu, oportunamente, lá pelo LegNet, né, eu fiz uma auditoria, um trabalho num cliente nosso, lá no Rio Grande do Sul, numa ocasião em que a gente não falava dessas normas. Isso foi antes desse acidente lá da Boate Kiss, né? E eu me recordando aqui sobre o assunto, eu me lembrei aqui agora de uma análise que eu fiz lá que me chocou, né? Eu não tinha esse conhecimento, que foi o seguinte: eu estava fazendo exatamente essa auditoria no nosso cliente, e aí eu pedi para dar uma olhada na legislação de Corpo de Bombeiros, né? Quando me foi apresentada uma documentação e eu li que era uma certidão do município, que falava que era Corpo de Bombeiros Municipal. E assim, pelo meu entendimento técnico, eu falei assim, gente, mas o Corpo de Bombeiros, ele é um Corpo de Bombeiros militar, ele é do Estado. A gente sempre soube que o Corpo de Bombeiros, assim, município, fica um pouco estranho pra gente, né? Quando eu peguei aquilo, eu fui e questionei a pessoa que me acompanhava na auditoria. Eu falei, gente, mas vocês têm o certificado do Corpo de Bombeiros Municipal? Isso assim, foge um pouco do meu entendimento. Sim, não, mas isso aqui está tudo certinho, a gente está amparado legalmente. Aí me mostrou lá uma norma que tinha dele, sim, era uma norma municipal, bacana. Só que a gente não tinha essa norma federal ainda. O que eu fiz? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer para a gente não deixar essa matéria que eu julgo de extrema importância, deixar isso aí para lá e dizer assim, não está atendido, está tudo ok, vamos fazer o seguinte, vamos passar uma linhazinha para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado, para a gente saber o que eles dizem. Então, na ocasião, eu fui atendido, né? Nós fomos atendidos, eu com o pessoal da empresa, por um oficial, né? A gente passou essa linha, que realmente falou que eu já imaginava que fosse falar, mas foi uma surpresa, né? E veja lá qual foi a mensagem do oficial na ocasião, né? Eu fiz a seguinte indagação a ele. Eu falei assim, vem cá, mas o senhor me confirma que existe um Corpo de Bombeiros municipal e que esse Corpo de Bombeiros, ele dá esse suporte a vocês? Eles têm algum convênio com o Estado? Como é que funciona isso? Me desculpa, eu não estou entendendo aqui, porque a empresa está me apresentando um certificado municipal do Corpo de Bombeiros e isso aí foge um pouco do meu entendimento. Ele falou assim, Hudson, você está certo, você está correto, isso realmente não procede. Inclusive, nós não damos garantia para esse tipo de situação. Por quê? O Corpo de Bombeiros, sim, é o Corpo de Bombeiros militar, tá? A gente sabe que existe uma boa intenção do município em fazê-lo, porém ainda não existe regra que seja federal, regras superiores para poder exatamente fazer isso acontecer. Inclusive, olha que interessante que ele me falou, é isso até que eu puxaria o Edson para de repente complementar. Ele diz o seguinte, inclusive, você pode passar ao pessoal da empresa que esse certificado que eles possuem, que é do município, isso à época, tá? Porque hoje a nossa regra, depois da publicação dessa legislação federal, mudou totalmente, tá? Isso aí foi antes. Então ele falou assim, inclusive pode passar ao pessoal dessa empresa que, para casos de sinistro, caso ocorra um incêndio nessa indústria que você se encontra, eles não estão nem 1% amparados pelo seguro. Ou seja, o seguro não vai pagar. Eles pagam o seguro, mas eles não vão receber porque o Corpo de Bombeiros que fazem assistência para eles não é o Corpo de Bombeiros competente de acordo com a legislação. Então, em caso de sinistro, eles vão ficar exatamente rendidos. Eles não vão receber nada e você pode depois consultar até a seguradora. E, quer dizer, perceba onde que o quão é grave exatamente você não ter o conhecimento legal ou conhecimento que seja hierárquico dentro de uma legislação ou de competência dos órgãos e você de repente cai numa dessa, né? Agora, depois dessa norma que a gente falou aqui, da norma federal, tudo isso, né, eu acho que já fica superado pra gente. Porém, retornando aqui o Edson, o que a gente tem a dizer? Como que 10 anos depois a gente vai e bate novamente, né? Infelizmente, com um novo problema, dimensões menores, mas com o mesmo problema no mesmo estado e a mesma regulação legal, a mesma carência, né? Talvez a mesma carência disso. Aí, né, a gente pede ao Edson para de repente complementar e dar uma ajuda. Então, observando a legislação federal, né, que o Hudson trouxe, então o acidente da Boate Kiss foi em 2013, essa legislação foi publicada em 2017, então foi feita uma legislação para os órgãos estaduais, né, utilizarem ela como referência
e criarem as suas normas de segurança contra incêndio e pânico. Na realidade, muitas delas já possuíam legislações. Exato. Que foi feito trazer mais rigor, né, nas exigências, aprendendo lá com o caso da Boate Kiss, trazendo para a legislação para realmente as exigências serem melhores cumpridas, tá? Então, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem um alvará de prevenção e proteção contra incêndio e tem o plano de prevenção e proteção contra incêndio. Então, isso aí são os documentos que lá no Rio Grande do Sul, um local, para ele estar funcionando perante o Corpo de Bombeiro, ele precisa ter. E foi constatado na pousada que não tinha esses documentos, né? Não tinha nem o alvará e nem o plano de prevenção e proteção contra incêndio. Então, isso aí, a gente está trazendo esse caso, que é para as empresas, os escritórios, indústrias, trazerem isso para dentro da casa de vocês. Então, o que a gente quer passar? Que isso aqui pode acontecer com qualquer empresa, né? Com qualquer negócio, com qualquer, digamos, instalação. Né? A gente está falando de instalações físicas, edificações. Então, pode acontecer com qualquer tipo de edificação. E o Agile, o sistema que a gente possui de gestão de requisitos legais, acompanhamento das leis, nós conseguimos mapear essas legislações, extrair as obrigações aplicáveis para a sua realidade, da sua edificação. Se você é um escritório, se você é uma indústria, se você é um comércio, qualquer tipo de atividade. A gente vai extrair exatamente o que a lei precisa. É cirúrgico. Eu vou lá, pego a obrigaçãozinha que você precisa estar atendendo. E com isso, abre-se uma janela de obrigações a se atender. Então, a gente consegue mapear essas legislações e te entregar para você ter o conhecimento do que fazer, né? Porque num problema desse, num acidente desse, você está mapeado, você sabe o que vai ser feito, né? Então, por exemplo, a gente está aqui no escritório. Eu tenho uma legislação que vai me falar sobre as saídas de emergência, plano de evacuação. Isso tudo tem que ser treinado, isso tem que ser tratado com as pessoas que circulam. Você tem tipos de sirene de evacuação. Então, isso tudo é legislação. Então, a legislação vai passar para vocês que vocês precisam implementar no ambiente de trabalho que vocês estão. Então, é o que eu sempre falo, não tem que inventar roda, não tem que ficar, como é que eu faço, qual extintor eu boto aqui, qual plaquinha eu coloco aqui para estar evacuando as pessoas, sinalizando uma saída de emergência, não precisa. Como é que essa porta abre para dentro, abre para fora? Então, isso tudo, qual é a sinalização que eu tenho que ter? Isso tudo está em legislação. E com o Agile, a gente consegue estar passando isso para vocês, abrindo essa janela de obrigações a cumprir, e aí para frente, vocês estarem colocando no planejamento da empresa para estar cumprindo essas exigências, porque, gente, nós estamos lidando com vidas, tá? São vidas, são pessoas que entram na edificação e caso aconteça algum incêndio, algum sinistro, essa pessoa precisa saber o que vai acontecer, o que ela precisa fazer, qual o tipo de equipamento de proteção, se lá dentro vai ter uma brigada de incêndio que vai agir. Então isso tudo é falado em momentos, né, de integração, em momentos da visita que a pessoa realiza dentro da empresa. Por exemplo, vamos trazer um caso concreto aqui, nós do LegNet, entrou aqui no escritório, nós, além de sermos certificados ISO 45001, né, é o que eu falo, apesar da lei ser lei, infelizmente, 90% das empresas que possuem o nosso sistema tem esse software porque é certificado ISO. Então vamos desconstruir isso aí e vamos lá. Por ser uma legislação estadual, federal, eu tenho que cumprir.
apesar de sermos ISO, a gente atende a legislação. Então, todo visitante ou colaborador que entrem na empresa, a gente passa uma cartilha de segurança, tem o técnico de segurança que vai conversar com o visitante para passar para ele as possíveis emergências que podem acontecer. Onde é a saída de emergência, o que ele deve fazer, aonde é o ponto de encontro. Então, tudo isso é abordado, tá? Além disso, para a população, né, fixa no ambiente de trabalho, a gente faz vários simulados de evacuação, de emergência. Então, isso eu estou falando de um escritório. O que a gente quer passar é isso, que as empresas precisam ter esse conhecimento, precisam fazer que essa legislação seja cumprida. Não é ISO, é lei, gente. Vocês precisam atender a legislação e você está lidando com vidas. Você funcionar o seu ambiente de trabalho sem um alvará do bombeiro, sem saber as exigências que o bombeiro vai pedir para você botar aquilo para funcionar e trazer pessoas para trabalhar, você está cometendo um crime. Isso aí, se acontece um incêndio, a vida da pessoa literalmente acaba. O responsável legal daquele ambiente, como que esse cara vai dormir? Não estou nem falando em responsabilidade criminal. Imagina nas costas dessa pessoa outras pessoas terem perdido sua vida ou ficado feridas porque ele tinha um ambiente no trabalho sem ser vistoriado pelo Corpo de Bombeiros. Isso é muito sério. Tá? O Edson, pode até falar. Aproveitando para complementar, Pode falar. Eu acho que assim, existe uma grande variação com relação ao atendimento legal. Oportunamente a gente já falou sobre isso, né? Em situações passadas aí, em outros casos apresentados, mas assim, a questão da incidência legal por si só, né? Você tem outras variações, não simplesmente você precisa ter a sua autorização do Corpo de Bombeiros, né? Como a gente chama aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, e em outros estados a gente tem essa mesma nomenclatura, em outros a gente já tem um pouco diferente, né? Mas, na verdade, todas elas, independente do nome, têm o mesmo objetivo, que é zelar exatamente por essa questão do incêndio, né? Para que se evite, né, um incêndio e tal. Então, assim, a gente tem alguns pontos que, por exemplo, para quem já está morando dentro daquela situação estrutural que ele já está dentro dentro desse contexto que a gente está, eu ia puxar esse da boate, não, desculpa, da pousada, né? Quem já está ali tocando aquele seu negócio, eu comentei, falando morando, não, já está tocando aquele negócio, né? E aquilo lá já era construído, né? E aí, não se aplica nada? Como é que funciona? Não, mas minha construção é antes dessa lei. Para tudo isso, você tem que conhecer a legislação. Em algumas situações, a própria legislação, mesmo sendo publicada depois, ela pede que aquilo venha a ser regularizado. A gente tem aqui algumas normas, prosseguindo no que a gente falou, aliás, até cometendo aqui, ajustando um ponto que eu falei anteriormente, citei como lei complementar. Não, lei complementar são as do Rio Grande do Sul. Essa legislação que eu falei é Lei Federal 13425, tá? Que ela realmente chega ao ponto de falar do município. Eu acho muito interessante até passar o ponto aqui. O artigo 2º dela diz o seguinte, ó, o planejamento urbano, a cargo dos municípios, deverá observar normas especiais de prevenção e combate a incêndio e a desastres para os locais de grande concentração e circulação de pessoas, editadas pelo Poder Público Municipal, respeitada a legislação estadual pertinente ao tema. Percebe que é o federal falando do estadual e do municipal. Então, assim, a gente tem aqui uma composição exatamente dos 3 entes para lidar com essa situação, para lidar com essa temática, né? Mais além, a gente já vê que tem pontos aqui importantíssimos que a gente não pode deixar de mencionar. Depois daqui a gente vai lá para, agora sim, lei complementar, a lei 14376, tá? Ela é do Estado e ela estabelece normas de segurança e prevenção e proteção contra incêndio nas edificações e áreas de risco do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. Ela é de 2013, né? O incêndio foi quando? Foi 2013. Foi exatamente, ela deve ter sido atualizada por ali. Mas o que acontece? Aqui, nessa norma, a gente já tem exatamente algumas indicações,
né, de, por exemplo, que você possa chegar... Deixa eu só achar aqui um ponto importante que eu separei para a gente falar aqui, falando sobre o Alvará de Prevenção de Proteção contra Incêndio, que é o APPCI, tá, deles, e a renovação disso, que é o ponto que eu queria chegar. Em alguns estados, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você ainda não tem a legislação daqui não prevê que você faça essa renovação. Aqui você tirou o seu documento, você automaticamente já tem o seu corpo de bombeiros e você está ok. Em alguns outros estados você tem isso, esse documento carece de renovação. Então perceba que um documento desse que você precisa de renovar, você precisa estar atento com o prazo, você precisa estar impecavelmente cumprindo a norma, né? E aí, voltando a um outro caso que a gente já passou aqui. Aí eu perguntaria ao Edson, se a gente certificou aqui o Corpo de Bombeiros, está tudo certo, mas aí, por exemplo, eu sou uma pessoa que não conheço a norma e chego aqui e teria vontade, por exemplo, de mudar os extintores de lugar, mudar, de repente, o mobiliário. Eu poderia fazer isso dentro da minha estrutura? Não, de forma alguma. Exato. De forma alguma. Qualquer alteração, próprias legislações do bombeiro falam, né? Qualquer alterações substanciais, Exato. Elas precisam ser comunicadas Exato. previamente ao Corpo de Bombeiro para eles analisarem novamente, para ver se pode ou se tem que aumentar o dimensionamento da estrutura de hidrante, extintor, todos esses equipamentos. E voltando, que você me falou da lei do Rio Grande do Sul, o acidente da Boate Kiss foi em janeiro de 2013 e essa lei complementar é de dezembro de 2013, quase um ano. Um ano, eles meio que, eu acho que quiseram ainda dar a resposta dentro do mesmo ano, né? Exato. Então, eles publicaram essa lei complementar em finalzinho de 2013. Exato. E o acidente foi em janeiro. Um ponto interessante que a gente também não deve deixar de lembrar, só para poder fechar essa questão de modificar mobiliário e tudo mais, isso por que a gente está trazendo aqui? Para mostrar a importância desse documento. Quando o Corpo de Bombeiros emite essa aprovação, que ele está te dando esse AVCB, você passou por todo um estudo. É apresentado um projeto por um profissional contratado pela sua empresa, né, que seja um engenheiro, um arquiteto. Esse projeto, ele traz exatamente onde fica cada ponto desse, que seja de extintor, de mangueira de incêndio, qualquer tipo de situação, rota de fuga, tudo isso é detalhadamente apresentado ao Corpo de Bombeiros. Depois que ele recebe esse documento, ele faz uma vistoria, né? Então, o porquê da importância de você conhecer a norma e não achar que isso é apenas estética, né? Eu vou esconder aqui. Isso a gente vê muito, inclusive, parando num supermercado, parando num shopping. Às vezes você vê, por exemplo, aquela marca de extintor de incêndio pintado no chão, onde deveria ter um extintor naquela parede, mas às vezes você não vê o extintor e você vê um vaso de planta. Isso é equivocado, porque aquilo ali foi pintado possivelmente de acordo com esse projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Quando você acha que aquilo ali é estético e vai tirar daquilo ali, você está fazendo exatamente descumprindo o que você acordou com bombeiros, né? O que você apresentou para ele aprovar, né? Então, aí, prosseguindo com essas normas, a gente chega aqui numa norma que eu acho que é a norma municipal, que eu achei interessante falar delas, né? Que também é uma lei complementar, que ela diz o seguinte: a lei complementar institui o Código de Proteção contra Incêndio de Porto Alegre. Quem não sabia, Porto Alegre tem, né, essa norma, que é a Lei Complementar 420. E aí, dela, nós temos o seguinte, né? Veja o objetivo. Ficam obrigatórios a instalação de equipamentos, atendimento às medidas de proteção contra incêndio em todas as edificações, estabelecimentos existentes, em construções e a construir, tá, de Porto Alegre. Então, aqui acho que ela abrange todos os casos, né? Quem já construiu, quem está em processo de construção e quem ainda pensa em construir. Então, perceba que não é uma questão não é uma... É uma obrigação, né? Não é uma questão de você querer ou não. Você tem que passar por esse processo para você ter o ok. E o ponto mais interessante que eu separei aqui é exatamente sobre as edificações existentes. Veja que o artigo 266 fala. Ele diz o seguinte: os proprietários, responsáveis ou usuários, a qualquer título, das edificações existentes no município de Porto Alegre, são obrigados a providenciar o laudo de proteção contra incêndio com a finalidade de estabelecer condições mínimas de proteção contra incêndio para as edificações.
E aí, no parágrafo 2º desse artigo, a gente tem um complemento que é o seguinte: os laudos de proteção contra incêndio devem ser renovados a cada 5 anos. Perceba que você... e agora eu tenho o documento, estou livre da minha responsabilidade em cumprir a lei? Não. Você tem que monitorar ela, com certeza, durante esses 5 anos para que você possa obter exatamente a renovação do seu laudo, né? Que você possa funcionar normalmente. Então, por que o alerta, né, que a gente deixa aqui? Para que fiquem atentos com relação ao atendimento legal, não só no momento de receber o documento e falar assim, não, agora eu cumpri com a missão legal, tá tudo certo. Não. A gente carece de manutenção da legislação e o LegNet exatamente está aí para isso. O que a gente vê com relação à manutenção dessa legislação? É exatamente estar presente, trabalhando a legislação por si só, fazendo exatamente a agregação de outras normas, como a gente está vendo aqui. A gente aqui trabalha com as 3 esferas, né, com os 3 entes federativos, que sejam União, Estados e municípios. Então a gente trabalha com a junção dessas normas para chegar a um atendimento comum e legal de uma determinada matéria. Né? Então, acho que fica aqui a dica da importância, sim, do conhecimento de legislação, do conhecimento ou da busca de profissionais no mercado que possam lhe prestar esse tipo de assistência, né? Para que possamos evitar, né, uma outra situação de catástrofe como essa agora, ocorrida novamente, infelizmente, 10 anos após aquela que nos marcou. Né? Então, retorno ao Edson para qualquer consideração que a gente... Tá ótimo. Então, gente, uma outra questão que o Hudson abordou, fora o desastre, a questão de perca de vidas, ele comentou do seguro. É uma coisa importante, você já está falando financeiramente da sua edificação, a gente sabe como é custoso, né, você construir alguma coisa, você está colocando em funcionamento uma empresa, uma indústria, um escritório, e de repente acontece um sinistro de pegar fogo, um incêndio, e você está achando que está tranquilo, eu tenho seguro. Mas a primeira coisa que o seguro vai querer saber é como é que está o alvará do bombeiro, como é que estão as exigências do bombeiro. Então, não fique achando que você tem um seguro que eles vão pagar se você tiver irregular perante esse alvará do Corpo de Bombeiro. Então, é muito séria essa parte também no que diz respeito à parte financeira da empresa, né? Porque você acaba perdendo toda a sua estrutura, com incêndio ou parte dela, ou parcial. E você achando que vai receber um valor para conseguir rapidamente montar uma nova estrutura, uma nova sede, um novo galpão, né? E aí você não vai ter esse recurso porque você estava irregular perante o bombeiro. Então, vai simplesmente a seguradora negar, aí processo judicial se arrasta e pode ser que lá na frente continue a decisão e você não consiga haver esse dinheiro e sem o valor, sem o recurso, a empresa tende a não conseguir voltar ao seu funcionamento normal, né? Então, além da questão que a gente falou da preservação da vida, você também tem um problema ali do financeiro da empresa em caso de incêndio, você não conseguir reerguer com um dinheiro o valor, o recurso do seguro, né? Então, gente, a gente gostaria de agradecer. É um tema que, se deixar, a gente vai embora, porque tem muita legislação aplicável sobre esse assunto, tem muita legislação específica. Isso que a gente trouxe é como se fosse o topo da pirâmide, mas isso vai embora, desce. Você tem as legislações específicas do Corpo do Bombeiro lá, que eles legislam também sobre alguns assuntos. Lá no Sul são as resoluções técnicas. Resoluções técnicas. Eu sei que em São Paulo tem as instruções técnicas. Isso. Tem as instruções técnicas, as ETs. Então, você tem localidades que o próprio bombeiro tem as legislações deles, exato, né? Extremamente técnicas. Exato, muito técnica. Então, nosso site está aqui no link do vídeo. Lá no nosso site tem o nosso WhatsApp. Quem tiver dúvida de outros estados, outros municípios, a gente pode ajudar vocês. E nos colocamos à disposição há mais de 30 anos,
falando sobre requisitos legais, sobre sistema de gestão. Então, acho que a gente tem muito a contribuir para vocês. Muito obrigado.